Olá pessoal, Thaís por aqui. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o artigo 210 da Constituição, que para quem não sabe é um artigo que aí traz a necessidade inicial da criação lá na frente da Base Nacional Comum Curricular. Então é o artigo que traz a necessidade da origem desse documento, que veio muito tempo depois, né? Então a Constituição não é o único documento que cita a necessidade de uma base comum aí curricular. Depois a gente tem isso reafirmado na LDB também. No Plano Nacional de Educação também traz essa necessidade. E aí a gente tem lá em 2017, 18, a criação da Base Nacional Comum Curricular, conforme já previa a Constituição de 88. Então demorou um tempinho, mas hoje a gente tem esse documento. Então, é o artigo que traz essa origem. Eu citei para vocês na parte da contextualização, se eu não me engano, que a Constituição ela é cheia desses artigos que dão origem a outros artigos, né? A gente viu os artigos que tratam do dever do Estado, dos princípios. Esses artigos são utilizados na LDB depois também, né? A gente tem artigo também específico que dá origem para o Estatuto da Criança e do Adolescente, então é bem interessante a gente pensar por esse lado. Esse aqui diz o seguinte, ó: serão fixados conteúdos mínimos, que é exatamente o que a BNCC faz, né? Para o ensino fundamental. E aí, por que tá escrito aqui ensino fundamental? A BNCC não é só para o ensino fundamental, ela fala sobre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, por que aqui na Constituição diz só ensino fundamental? A gente precisa voltar lá atrás naquela questão da contextualização histórica e lembrar que quando a Constituição foi feita lá em 88, a gente precisava priorizar alguns aspectos da educação, alguns níveis, algumas etapas, porque a nível nacional, a gente tinha um grande problema com a educação ela ainda estava, assim, caminhando, engatinhando para as coisas melhorarem. E aí a gente priorizou naquele momento histórico o ensino fundamental. Então, primeiro vamos dar acesso, permanência e qualidade para o ensino fundamental. Depois a gente vai pensando nos demais, no ensino médio, na educação infantil. A gente também vai priorizar em algum momento da nossa história, mas por enquanto a nossa prioridade é ensino fundamental. E aí a Constituição ela não tem essa necessidade de ficar sendo atualizada. Primeiro, porque é extremamente burocrático para que isso aconteça. E segundo, a gente tem outras legislações, LDB, Plano Nacional de Educação, e essas legislações, elas sim têm esse costume de atualizar esses textos, e de aí sim ampliar essas necessidades, não só para a educação no ensino fundamental, mas para a educação básica como um todo. Então, lá nessas outras leis a gente vê isso mais ampliado. Aqui, a gente contextualiza dentro desse momento histórico, tá? Então, se vocês se depararem com base na Constituição e estiver falando apenas do ensino fundamental, não estranha. É assim mesmo, porque na época que foi feito, tem esse contexto histórico aí por trás pra gente compreender, tá? Então, aqui vai falar apenas para o ensino fundamental, mas a gente sabe que isso se ampliou e hoje a BNCC ela é para toda a educação básica, né? Então, conteúdos mínimos no ensino fundamental, de maneira a assegurar uma formação básica comum, que é o que a BNCC faz, né? Garante Base Nacional Comum Curricular, uma formação básica comum. E respeito aos valores culturais e artísticos, tanto nacionais quanto regionais. Que aqui seria como a gente transmitir aqui para a parte diversificada, que a própria base também fala. Diversificada. Eu tenho dificuldade de falar e escrever, desculpem a letra. Mas na BNCC a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que é para todos, e a BNCC também fala sobre a necessidade da parte diversificada. Esta parte diversificada, ela tem a ver com a região, com a contextualização do lugar, e isso está dentro dessa questão dos valores, principalmente relacionados a questões nacionais e regionais, de considerar essa diversidade nacional, tá? Por quê? Porque não dá pra gente fazer com que a educação ela aconteça do mesmo modo em todas as regiões. A gente tem sim conteúdos que são básicos e que devem ser ensinados em todo o território, mas dentro de uma contextualização que aí é regional, que aí tem relação com as raízes históricas, culturais do lugar, tá? Então, a parte diversificada entra nesse aspecto. Então, por que há a necessidade, por que a BNCC cita essa necessidade de uma base comum? Porque como a gente vive num território muito extenso, né, quando a gente fala de nível nacional, o Brasil é muito grande, acontecia muito de, por exemplo, o aluno ele está estudando em São Paulo, e aí ele vai morar lá na Bahia, e ele vai ser transferido. Aí ele chega lá na Bahia, o conteúdo que ele estava aprendendo em São Paulo já não é mais o mesmo naquele ano, ou já foi aprendido no ano anterior, ou ainda será, e ele fica perdido. Então, era uma discrepância, havia uma discrepância muito grande de territorial, que cada um fazia de um jeito. A gente traz essa necessidade da Base Nacional Comum Curricular, que eu não vou discutir aqui as questões relacionadas a ela, porque foi uma discussão muito ampla, tem muita gente que foi a favor, tem muita gente que foi contrária por N motivos, mas o fato é que ela existe. Então, qual foi o ideal para que ela acontecesse?
para que a gente pudesse determinar aí conteúdos mínimos para cada ano, dentro dos ciclos e tudo mais, para que as coisas não ficassem tão diferentes dentro do mesmo território nacional. Então, para que se uma criança saísse de uma escola em um ano e fosse para outra escola no outro ano, ou no mesmo ano ainda assim, aqueles conteúdos básicos fossem os mesmos. Então, pode ser que a parte diversificada, que algumas questões fossem diferentes, a forma como o professor ensina, a dinâmica, enfim, fosse diferente, ok. Isso aí é detalhe. Agora, o básico, que é aquele conteúdo considerado relevante para aquele ano, precisa ser garantido em todo o território nacional. É para isso que a base existe, né? Para fazer essa equidade aí dentro do território nacional, tá? E aí a gente tem ainda alguns incisos. E geralmente nesse assunto os incisos são mais explorados, tá? Então a gente tem aqui o primeiro inciso. Parágrafo. O parágrafo primeiro diz sobre o ensino religioso. Esse ensino religioso a gente volta a ver ele lá na LDB, tá bom? Então, o ensino religioso é de matrícula facultativa e constituirá disciplina nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, escolas públicas. Várias informações aqui que podem ser trocadas pela banca, por isso que eu vou alertar vocês, tá? Aqui... Matrícula facultativa, o que quer dizer? Que o aluno ele pode ou não se matricular no ensino religioso. Então, ele não é obrigado, não entra ali como um conteúdo básico, no sentido de que ele é obrigado a cursar. Ele pode escolher se ele vai cursar ou não. Mas a escola é obrigada a oferecer se alguém tiver interesse. Então, o que acontece, ou o que deveria acontecer? A gente tem muitos problemas com o ensino religioso no Brasil, porque falta um pouco de regulamentação. A gente tem esse texto aqui na Constituição, a gente tem um texto muito semelhante na LDB, a gente tem ainda na Base Nacional Comum Curricular citado, sim, os conteúdos relacionados ao ensino religioso, mas, no entanto, falta uma regulamentação para dizer exatamente como que ele vai ser oferecido. Então, é a escola que oferece, ou matricula todo mundo e aí quem não quiser pede para sair, ou não matricula e aí o aluno tem que buscar a escola para dizer que quer ser matriculado. Isso tudo não é detalhado. Então, isso gera aquela questão de que em cada lugar é feito de um jeito. Basicamente, o que acontece no território nacional as escolas sequer informam sobre o ensino religioso. E quem tiver interesse, quem quiser, e conhecendo esse direito, vai buscar a escola e vai falar: quero matricular o meu filho, ou eu quero ser matriculado no ensino religioso. E aí sim a escola tem que oferecer. Aí ela é obrigada. Mas geralmente a escola não fala nada, e os alunos também, muitos desconhecem, outros não se interessam mesmo, e aí acaba que é muito comum que esse ensino religioso nem seja alcançado, né? Mas varia muito de território para território. E aí falta a regulamentação. Então, o que eu faço, por exemplo, com os demais alunos que não estão matriculados no ensino religioso durante esse período, já que as aulas do ensino religioso têm que ser no horário normal, ou seja, não pode ser, o aluno estuda, por exemplo, das 7 às 11h30, ele não pode ter esse estudo 1 hora, 2 horas da tarde, não. Tem que ser neste período do horário normal de aula. E aí, o que eu faço com os outros alunos que não querem? Aí vai da organização da escola. A escola precisa prever formas de garantir que esses alunos não fiquem ociosos, mas garantir que o aluno tenha esse direito dentro do horário normal. Então, é tudo bem complexo e não tem regulamentação nacional sobre isso. Então, cada município, cada estado, cada sistema de ensino pode se organizar para ver como que vai oferecer esse ensino religioso, tá? Então, o que a lei cita, básico, é exatamente isso que está aqui. A regulamentação vai de cada local, tá? Então, em primeira informação, o ensino religioso ele é obrigatório para o ensino público, o ensino público tem que oferecer, o ensino privado não é obrigado a oferecer, tá? Porque a instituição privada, a gente tem que ter o respeito com as escolhas que são privadas. No caso do ensino público, é obrigado a ter a garantia da oferta. Mas o aluno escolhe se ele quer ou não ser matriculado. Então, é uma escolha do aluno, não é uma escolha da escola. E horário normal de aula, não é no contraturno, tá? Além disso, lembrar dessa informação, só para a escola pública. E o parágrafo 2º vai dizer que o ensino fundamental regular vai ser ministrado em língua portuguesa. A gente tem isso na LDB também, né? Assegurada às comunidades indígenas também, ou seja, a língua portuguesa mais as línguas maternas. Então, a utilização de suas línguas maternas e também processos próprios de aprendizagem. Esse também dá uma ideia de adição, gente. Não é de tirar a língua portuguesa e só deixar a língua materna e os processos próprios.
além dos conteúdos básicos que estão lá na BNCC, além da parte diversificada, que vai considerar uma série de coisas, também vai ser garantido processos próprios de aprendizagem. Além da língua portuguesa, que será ministrado nas aulas, também vai ser garantida a utilização da língua materna. Então, é uma questão de adição. Se lá na tua prova disser que o ensino fundamental vai ser ministrado exclusivamente em língua portuguesa, aí você já liga o alerta. Não. É em língua portuguesa, essa é uma regra básica, mas também em línguas maternas para as comunidades indígenas. Então, tem uma adição aí de informação. Então, cuidado com esse texto, tá? É também, e também não é substituindo. Não, as línguas maternas não substituem a língua portuguesa, assim como a língua portuguesa não substitui as línguas maternas. Elas duas serão ministradas, tá? Então, a língua portuguesa e a língua materna sendo garantida também, os processos próprios de aprendizagem também sendo garantidos juntos com a base nacional comum e a parte também diversificada. Então, cuidado com essas informações, cuidado com essas palavrinhas. Se lá trocar por exclusivamente, alguma coisa assim, já liga o alerta, fica bem esperto com essa questão, tá? Basicamente é isso, a gente se vê numa próxima aula. Qualquer dúvida, eu tô à disposição aqui embaixo no campo de comentários. Até mais!